de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você também que está conosco pela internet acompanhando esse culto, e acredito que também cultuando ao Senhor juntamente conosco, não apenas assistindo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmo 23, um salmo bem conhecido. Creio que dos 5 salmos mais conhecidos, esse é um desses que fazem parte desse quinteto aí de salmos, né? O salmo que a gente sempre traz à memória, recita de cor, até porque ele é pequenininho, fácil de decorar. E eu queria, juntamente com vocês nessa noite, fazer algumas reflexões a respeito dele. Acharam? Amém. Eu vou ler na versão NVI. Se você tiver a versão ARA, excelente, tudo bem. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Pai bendito, nós oramos nessa hora a respeito da Tua palavra lida. Pai querido, nós rogamos que o Teu Espírito Santo, o fiel intérprete destas Escrituras, possa, com a sua luz, trazer entendimento, esclarecimento, confirmação, enfim, Senhor, alimentar a nossa alma. É verdade, Senhor, que esse salmo é muito conhecido por nós, sabemos de cor até. É verdade também que já muitos sermões tenham sido pregados até hoje em cima desse texto, mas a Tua palavra se renova a cada manhã. Podemos colher dela, Senhor, sempre algo novo e fresco para o nosso enlevo espiritual. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 23, como disse, ele é um salmo bastante conhecido, né? Ele pode ser lido em forma de uma oração, de uma prece, né? Você fazer isso como oração, mas também há aquelas pessoas, né, que mantêm a Bíblia aberta em casa, né, no Salmo 23, e ali fica anos, né, a página fica até amareladinha, né? Também tem aquele grupo de pessoas que fazem uso do Salmo 23 e tantos outros salmos, como um salmo de proteção, apenas repetindo como fosse um mantra, como fosse algo assim, que só por si só, o salmo pudesse protegê-lo de alguma coisa, algo místico. É claro que isso não convém, porque aquele que se acerca da palavra do Senhor deve conhecer o Senhor da palavra. E eu penso que a gente possa somente ter 2 tipos de leitura nesse salmo: do grupo de pessoas que não conhecem o pastor do salmo, e daquele grupo de pessoas que querem conhecer o bom pastor. A historicidade desse salmo, é um salmo de Davi. Então, se você está comigo aqui vivo em 2021, esse salmo tem aproximadamente aí 3.000 anos de história. Foi escrito por um homem que entendia de ovelha, ele mesmo sendo pastor de ovelhas na sua adolescência, cuidando das ovelhas do seu pai.
vivendo numa nação pastoril, que sabia lidar com o rebanho. Desde lá de Jacó, os filhos de Jacó, Isaac, Abraão, quando começou o chamado, eram homens que lidavam com o rebanho. E parece que essa linguagem de pastor e ovelha, para aquele tempo era algo normal, comum. Então Davi poderia usar dessa metáfora, dessa figura de linguagem tranquilamente, porque a quem lesse essas letras saberia exatamente o que Davi estava dizendo. Por outro lado, a ideia de o rei pastor é uma ideia que é muito comum naquela época do Oriente Médio, em que os reis vencidos, eles se tornavam vassalos dos seus suzeranos, tratados com dignidade, trazidos ao banquete, e aquele banquete era a afirmação de uma aliança entre o rei vencedor e o rei vassalo. E aquele banquete era para honrar aquele rei que se achegava ao banquete do rei pastor. Essa historicidade desse tal é muito bom que nós entendamos, para que então nós cheguemos ao cerne da questão. O que significa de fato esse salmo para a igreja de Jesus Cristo? Como podemos nos acercar dele vividamente, para que possamos realmente dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. Não dizer somente da boca para fora, mas firme e confiante que você entende quem é esse Senhor que te apacenta na vida cristã. Muito bem, dito essas coisas, teologicamente então, nós vamos encontrar que Paulo nos ensina lá em segunda carta a Timóteo 3,16, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Podemos ler o Salmo 23 querendo dele todos os benefícios de segurança e proteção ali prolatados. Quem é que não quer ser conduzido por um rei pastor que faça com que você sempre esteja em lugares aprazíveis? Não é o nosso desejo realmente, o desejo da nossa alma, ser conduzido por esse Deus que nos consola, que nos leva aos pastos verdejantes e nos faz repousar junto a águas tranquilas? Não é nosso desejo que Ele nos guie por veredas de justiça? E não é nosso desejo também que, mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não há temor, porque Ele está presente? Sim. Mas podemos nos debruçar sobre esse salmo com humildade de coração, procurando o coração de Deus e a sua verdade e justiça. Já foi dito que a chave de interpretação das Escrituras não é outra pessoa a não ser Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o centro é Jesus Cristo. Aqui no Salmo 23, não é diferente. A chave hermenêutica, a chave da interpretação é a pessoa de Jesus Cristo. E podemos então perceber que podemos extrair daqui lições muito profundas acerca de que é ser a ovelha do bom pastor. Em primeiro lugar, as Escrituras Sagradas, elas vão nos dizer claramente que a primeira vinda do Senhor, ele não veio como rei.
Apesar de que as pessoas da época ali esperavam a manifestação do Messias como rei, eles estavam cansados debaixo de opressão do Império Romano. Eles desejavam restabelecer a sua hegemonia enquanto nação de Deus, o povo de Deus. Mas nós vemos nos 4 evangelhos que a manifestação, a vinda de Jesus Cristo, ele veio exatamente para ser o exemplo de um cordeiro. Quando João Batista o vê vindo junto ao Rio Jordão, ele olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso nos traz uma lição de que qual deve ser o nosso lugar olhando para Jesus e lendo esse salmo. Olhando para Jesus, eu preciso entender que Ele é o parâmetro que eu preciso ter para ser a ovelha do bom pastor. Não há outro meio de eu receber todos os benefícios desse bom pastor se eu não me colocar na condição de ovelha. Se eu não me colocar na condição de que realmente eu queira ser apacentado. E aqui nós tiramos uma lição preciosa, que só podem ouvir a voz do bom pastor aquele que faz parte do aprisco do Senhor. João capítulo 10 fala assim, Jesus ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a minha voz. Muito embora esse salmo possa ser lido por qualquer pessoa e qualquer indivíduo na face da terra, mas somente aqueles que se colocaram na condição de ovelha do bom pastor podem reconhecer os benefícios desse salmo. Porque Jesus, Ele se colocou como exemplo na sua primeira vida, exatamente para nos mostrar como nós deveríamos nos comportar como ovelha do bom pastor. Paulo vai escrever para a igreja de Filipos, você pode abrir aí a sua Bíblia, em Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Do versículo 5 ao 8. Filipenses 2, do 5 ao 8, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo começa esse trecho dizendo assim: a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus. O Senhor Jesus, o homem perfeito, o Deus encarnado, Ele poderia usar de todo o seu poder e de toda a sua glória para fazer a vontade de Deus sobre a terra de forma tranquilamente. Ele poderia ter escapado da cruz. Ele poderia ter escapado das injúrias. Ele poderia ter escapado de todas
ao sofrimento a que lhe foi imposto. Contudo, a sua atitude foi a atitude de alguém que confia naquele que o enviou. E ele diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Como crentes em Jesus Cristo, ou para que se entenda melhor o que é ser um crente em Jesus, devemos entender que a nossa atitude e a nossa conduta enquanto pessoas deve de se adequar com humildade e nos submeter ao sumo pastor das nossas almas. Que o Paulo ele usa exatamente essa palavra: seja a atitude de vocês a mesma, igual, como foi a de Jesus. Isaías 53, Isaías ele escreve o seguinte: como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Muitas vezes nós queremos viver a vida cristã, dizendo para Deus os nossos direitos, enquanto filhos de Deus. Mas nos esquecemos que o Senhor nos chama para sermos como ovelhas dele, e Ele não espera nada mais e nada menos que nós o obedeçamos integralmente. Que a nossa mente, nosso coração, nosso caráter, a nossa forma de ser, seja exatamente como foi a de seu filho no seu ministério terreno. Plena, total e restrita obediência a Ele. Eu nunca vi uma ovelha virar para o pastor e dizer o seguinte: me leva para lá não, lá eu não quero ir. Quando o pastor está apontando para o outro lado, é difícil você entender que a ovelha tenha uma manifestação de vontade. Mas às vezes nós queremos ter um comportamento com o Senhor, de manifestar a Ele aquilo que esperamos que Ele faça por nós, e não aquilo que Ele deseja efetivamente fazer em nós e através de nós. Perceba que o Salmo diz que Ele tanto pode levar a lugares verdejantes, a águas limpas, como também pode passar por caminhos difíceis. O convite que o Senhor nos faz para a vida cristã não é somente de passos verdejantes e de água potável, água fresca, água limpa, mas também no caminhar em meio aos pedregulhos, ao meio dos perigos, mas sempre entendendo que Ele está presente, porque é a sua vontade conduzir assim. Paulo então ele fala assim, Deus sendo como Deus, Jesus como Deus, Ele não considerou isso alguma coisa que deveria se apegar, mas Ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Talvez nós pudéssemos então entender que é necessário para o Senhor do Salmo nós tenhamos um coração de servo, um coração que reconheça que Ele sabe o que faz com as nossas vidas, Ele sabe como nos conduz, Ele sabe como nos levar até os céus.
Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe qual é o caminho a seguir. Mas muitas vezes, quando esse caminho não nos parece muito discernível, não é? A gente começa a olhar para Deus e falar: e aí, Deus? E os meus direitos enquanto crente? Às vezes não entendemos momentos de enfermidade, às vezes não entendemos o momento de desassossego da vida, às vezes não entendemos o momento de tribulação, seja ela de qual for a forma, o meio. Mas aquele que se mantém confiante ao Senhor entende que o Senhor está presente. O Senhor está presente. Continuemos aí um pouquinho mais. Que se Jesus é o exemplo, então só há um meio, ou um caminho, ou uma maneira de eu satisfazer o que esse salmo aqui nos fala. Eu me colocando realmente no lugar de uma ovelha. Mas não de qualquer ovelha, mas pegando para nós o exemplo daquele que veio como servo sofredor, como servo que obedeceu e obedeceu até a morte. E não foi qualquer morte, foi a morte mais terrível. Um salmo antes, o Salmo 22, eu quero convidar você a ler, não agora, mas lá na sua casa. É a descrição de alguém que está pregado na cruz. É a descrição de alguém que está sofrendo o martírio da morte na cruz. Esse Salmo 22 também, ele foi escrito por Davi, talvez aí na mesma época desse Salmo 23. O Salmo 22, 23 e 24, aliás, é uma trilogia de salmo. O Salmo do servo sofredor, o Salmo do bom pastor e o Salmo do rei do glorificado. O Salmo 22, Davi escreve como se ele estivesse vendo, 1000 anos depois, o cordeiro sendo sacrificado. Olha só aí, eu vou ler só alguns versículos para que você entenda. O versículo 16 diz assim, do Salmo 22: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram-me mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. O Salmo 22 é um prenúncio dessa vinda de Jesus Cristo como servo sofredor. É o prenúncio desse homem que não foi qualquer homem. É um homem que também era Deus, que também é Deus. 100% homem, 100% Deus, ou 100% Deus, 100% homem. Mas ele é o modelo. Ele é o caminho. Ele é o exemplo para que nós possamos realmente descansar no Senhor do Salmo 23.
Como podemos aplicar esse salmo na vida do cristão? É certo que precisamos ser como Jesus, seguindo o seu exemplo de obediência. Não há outro meio. Você pode deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, você pode cantar o Salmo 23, você pode ter algum relacionamento com o Salmo 23, mas somente baseado numa religiosidade vazia. Mas realmente o Senhor nos convida para ter um relacionamento verdadeiro e vivo com um bom pastor. E assim como o Senhor Jesus teve um relacionamento de obediência ao Deus Pai, nós podemos também olhar para essa obediência e nos submeter, pelo poder do Espírito Santo, a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso pastor. Também, prontos para abandonar nossas antigas crenças e certezas que antes, no máximo, nos colocavam em situação de adversidade. O que acontece com uma ovelha que se desgarra do rebanho? Você conhece a história. Jesus contou essa parábola para nós. Eram 100 ovelhas, mas uma se desgarrou. Uma entendeu que ela não era mais ovelha, que ela já era a senhora de si. E se perdeu. E conta ao Senhor que Ele deixou as 99 no aprisco e saiu à procura daquela ovelha perdida, até que a achou. E tendo achado, curou as suas feridas, tomou em seus ombros e levou de volta para o aprisco. Às vezes a gente quer tomar nas rédeas das nossas mãos a condução da nossa vida. Parece que nós oramos a Deus, mas sempre com um plano B no bolso. Se Deus não atender logo, se Ele não me der a resposta até tal dia, tem um plano B aqui no bolso. Mas o Senhor Ele não é Senhor de plano B, Ele é Senhor somente de plano A. Para Ele não interessa o B, o C, o D, o F, não interessa, interessa aquilo que Ele tem planejado para a sua ovelha. No Velho Testamento nós vemos lá, Ele diz assim: eu Senhor, eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, e esses pensamentos são pensamentos de paz, para vos dar a paz e a esperança. Mas quantas vezes nós duvidamos desse relacionamento com o nosso Deus e queremos tomar nas nossas mãos a condução, as rédeas da nossa vida para tomar decisões precipitadas. Não sabemos esperar, não sabemos aquietar, não sabemos nos deixar ser protegidos pelo Senhor. Que invariavelmente Ele está apurando o nosso caráter, Ele está aprimorando a nossa fé, Ele está santificando o nosso ser. Às vezes nós oramos e queremos que Deus nos responda logo. Queremos que Deus, imediatamente, Ele venha com uma bandeja de prata. Oh, meu filhinho, vem cá. E nós nos esquecemos que nós estamos tendo nós nos esquecemos que estamos tendo um relacionamento, não é com o Senhor dessa terra, é com o Senhor do universo. Quantas e quantas vezes a palavra do Senhor não nos fala: não temas, não tenha medo, sossega, espera, calma, que eu estou cuidando de você, eu estou te olhando com meus olhos, eu estou te conduzindo. É verdade que vamos passar por um trecho da caminhada difícil, é de noite, há lobos,
há animais ferozes, há perigo na caminhada, mas a minha bondade, a minha misericórdia estão com você. Mas às vezes a gente não quer descansar. Nós precisamos atentar para a voz do Senhor quando Ele fala isso conosco. 3, ser conduzido pelo sumo pastor, tanto aos pastos verdejantes quanto às águas tranquilas. Ser conduzido pelo vale da sombra da morte. O bordão e o cajado são os instrumentos do sumo pastor. Eu já falei aqui em outras vezes, minha experiência lá no Rio Grande do Sul, quando eu passava ali pelos cânions, e eu tive que parar o carro, porque vinha um rebanho de ovelhas, e elas iam seguindo o pastor, todas elas ali. Elas nem sabiam que elas estavam atravessando uma estrada perigosa, que algum automóvel pudesse vir e passar por cima delas. Não, o pastor estava passando, então elas estavam indo atrás do pastor. Tanto faz para elas se era uma estrada de alta velocidade ou se não, o que interessava para aquelas ovelhas, que eu observei, é que o pastor estava na frente, e elas estavam seguindo, e tinham confiança naquele que as conduzia. O que eu posso entender como bordão e cajado do Senhor? Eu queria ter a liberdade teológica aqui, pastor Manuel. Você me concede? A palavra de Deus é que precisamos para conhecer a Deus e conhecer a sua vontade. Se você quer a vara, o bordão, o cajado, se você quer conhecer como se conduzir, olha o manual aqui. Mas é verdade que essa palavra de Deus na mão de outra pessoa qualquer pode não ter nenhum efeito. Essa palavra lida por qualquer um, interpretada por qualquer um, pode não surtir os efeitos necessários. É por isso que bordão e cajado eu também gosto de comparar com a presença do Santo Espírito de Deus na vida do crente. Você lê com a sua mente e o Espírito Santo te dá o suporte, interpretando, ensinando, guiando a sua vida. Quando o Senhor Jesus estava para deixar essa terra, no seu longo discurso de despedida dos seus discípulos, ele falava: eu vou para o Pai, e vocês vão ficar aqui. Mas preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Eu vou, mas eu rogarei ao Pai, e Ele os enviará o Consolador. E Ele vos guiará a toda verdade. Ele consolará vocês, Ele guiará vocês. Vocês não estarão sós. Falava hoje na escola bíblica dominical dessa importância de nós termos a nossa vida devocional diária, o nosso estudo bíblico com intenção. Você pode até pegar o Salmo 23 mesmo para estudar, mas estude com intenção. E qual a intenção? A intenção de ser guiado, consolado, confortado, edificado, fortalecido pelo Senhor, pelo bom pastor.
que a bondade e a misericórdia são marcas indeléveis da presença do bom pastor. Como diz, não te deixarei, jamais te abandonarei. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Vai ser só de domingo? Só no culto? Vai ser só lá no piquenique? Quem não foi? Eu sei quem não foi. Pode levantar a mão que eu sei que você não foi. Não tenha medo não. Foi muito bom. Um momento muito especial do Senhor para nós ali. É somente quando estamos reunidos em piquenique? Não. A palavra diz assim: todos os dias. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. No hebraico aqui, traduzido, dá a ideia do seguinte: no decurso dos meus anos, eu voltarei à casa do Senhor. Eu me voltarei para o Senhor. Eu reconhecerei como meu pastor, como meu Senhor, que me guia até o dia final. E para terminar, abra comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 25. Se tinha um homem que também entendia, embora fosse pescador, mas entendia do que estava falando sobre o sumo pastor, era Pedro. Ovelhinha rebelde, mas ovelhinha consagrada, depois que se converteu. Versículo 25 diz assim: pois vocês eram como ovelhas desgarradas. Como é que nós éramos? Ovelhas desgarradas. Mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Talvez você que me ouve aí pela internet, você tenha perdido a esperança, tenha perdido o referencial, está meio perdido. O bom pastor está à tua procura. E ele te acha, ele te encontra. Porque a vontade do bom pastor não é que você seja um desgarrado. A vontade do bom pastor é que você esteja convertido a Ele e possa gozar do seu pastoreio, do seu cuidado, até o fim. E ainda nessa carta de Pedro, o último versículo dessa noite, versículo 5, capítulo 5, versículo 4. Primeira carta de Pedro 5, 4, diz assim: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Parece que é a mesma coisa que diz o último versículo do Salmo, não? Só que outras palavras. De outra maneira. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando Ele se manifestar, receberemos
a coroa da glória do nosso sumo pastor. Curve sua cabeça. Vamos refletir um pouco. Senhor Jesus, nós confiamos plenamente na Tua palavra. E nós confiamos plenamente que Tu és a palavra viva. Temos consciência que Tu és o bom pastor, que quer o bem das Suas ovelhas. Ah, Senhor, perdoa-nos quando queremos viver desgarrados do Seu aprisco, vivendo segundo a nossa vontade própria. Ensina-nos, Senhor, a confiar plenamente no Seu pastoreio, na Sua condução. O Senhor nos redimiu. Nós ainda não éramos nada, e Tu já nos conhecia, quando ainda éramos uma substância informe, lá no ventre da nossa mãe, quando nem mesmo a nossa mãe sabia que nós estávamos sendo gerados ali. Tu já nos conhecia, e todos os nossos dias já haviam sido contados. Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. Que gostoso, Senhor, que alegria, essa comparação tão generosa, em compará-lo como bom pastor. Que possamos, Senhor, nos colocar como ovelhas, segundo o modelo do Teu Filho Jesus, que esvaziou-se a si mesmo de todas as suas vontades, de todos os seus direitos, para assumir a forma de servo. Ah, Senhor, este é o caminho a seguir. Esse é o caminho a seguir, para que possamos gozar de sermos Tuas ovelhas. Tu tens o direito, Senhor, de tosquear a nossa lã. Tu tens o direito, Senhor, de nos conduzir conforme a Tua vontade. Ó Senhor, coloca isso bem claramente dentro das nossas vidas, daqueles que nos ouvem. Ó Espírito Santo, aperfeiçoa, interpreta, esclarece, revela a Tua palavra, Senhor, nesta noite, por amor do Teu nome, por amor do Teu nome.